Saúde em Revista. Olá, amigos, estamos mais uma vez aqui no programa Saúde em Revista, trazendo informações, notícias e esclarecimentos quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre herpes zoster. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós fizermos uma nova postagem. Bem, o herpes zoster é uma doença que acomete predominantemente indivíduos na fase adulta e, em geral, pessoas acima dos 50 anos. No entanto, existem pessoas fora dessa faixa etária que podem também serem acometidas pelo herpes zoster. Trata-se de uma doença ocasionada pela ativação do vírus da catapora ou varicela. Quando a pessoa tem a varicela ou a catapora na infância, muitas vezes esse vírus fica adormecido no organismo, fica inativado e assim, depois na fase adulta, quando o indivíduo por algum motivo tem uma deficiência da sua imunidade, pode então ter a ativação do herpes zoster, não naquela forma de catapora da infância, mas com algumas diferenças. Para vocês terem uma ideia, o nervo é muito semelhante a um fio que tem aquela parte metálica de cobre e que é envolto por aí uma camada de plástico que protege esse fio da descarga elétrica. E assim o nervo ele também tem uma capa que o envolve chamada bainha de mielina. Pois é, o indivíduo com o herpes zoster tem justamente um comprometimento dessa capa, dessa bainha chamada bainha de mielina. E são predominantemente em nervos sensitivos. E aí o vírus do herpes ele acomete apenas uma terminação nervosa dessas. E, em geral na região do abdômen, na região do tórax ou então na região do pescoço e da face, causando dor muito intensa. É uma dor que é semelhante à dor de queimadura, uma dor em queimação, e depois de alguns dias podem aparecer lesões na pele, lesões avermelhadas com umas certas bolhas, umas certas vesículas que contêm uma certa quantidade de líquido. Esse líquido está cheio aí do vírus da varicela. Então esse líquido também, se essa bolha explodir e estourar, pode sair esse vírus e eventualmente as pessoas que mexerem nessa secreção, entrarem em contato com essa secreção, podem eventualmente se contaminar com o vírus da varicela. Não é muito comum. O mais comum é realmente a pessoa ter aí a contaminação, ter esse vírus já desde a infância. Pois bem, essa doença ela dura aproximadamente 15 a 30 dias. Depois essas lesões desaparecem, essas lesões cutâneas, e permanecendo só a sensibilidade enquanto tiver esse comprometimento da bainha de mielina, quando ainda essa bainha de mielina não for completamente restituída. E essa restituição da bainha de mielina pode durar meses ou muitas vezes anos, e a pessoa pode, nesse tempo todo, ficar aí com uma dor nessa região, uma dor ou coceira, ou então um ardor, um aumento da sensibilidade neste local. O tratamento básico do herpes zoster é a base de medicamentos que são retrovirais
né, que são medicamentos antivirais, melhor dito, que combatem aí a proliferação desses vírus, e também medicamentos que melhoram a imunidade da pessoa, ou medicamentos ou condutas, ou se a pessoa está tendo uma alimentação inadequada, com falta de proteínas, vitaminas, fazer aí uma melhor alimentação. Claro, se identificar o motivo dessa baixa imunidade. Muitas vezes esses indivíduos estão utilizando medicamentos que são imunossupressores. Por exemplo, suponhamos que a pessoa tem um câncer e está fazendo quimioterapia. Essa é uma condição. Ou então estão usando esses imunossupressores para uma doença autoimune, por exemplo, um reumatismo importante, uma alergia importante, e tem que utilizar esses medicamentos que fazem a imunossupressão, ou até mesmo, por exemplo, nesses casos de transplante. Muitas vezes, no caso de transplante de órgãos, se utilizado medicamentos que deprimem a imunidade. E também doenças de base, por exemplo, a AIDS, ou uma doença consumptiva que pode fazer com que a pessoa tenha um decréscimo da imunidade e uma maior propensão a ter o herpes. Então, se a pessoa começar a ter o herpes de repetição, o herpes que não melhora adequadamente, é importante se investigar se existe alguma doença de base que possa estar fazendo com que a imunidade caia e ele tenha a doença. De um modo geral, quando o indivíduo tem essa dor persistente pós, então, esse período de lesão, existem tratamentos que são feitos com medicamentos que melhoram ou que aceleram a recuperação da bainha de mielina. E assim o indivíduo tem um retorno da sensibilidade normal do corpo. Em geral, essas lesões que eu disse que ocorrem no abdômen, ou no tórax, ou na face, ou no pescoço, elas ocorrem unilateralmente, porque é só uma terminação nervosa, então é em faixa, mas é apenas de um lado ou do outro lado do corpo, não pegam os dois lados. E quando eventualmente tem um comprometimento do herpes, quando a pessoa tem o herpes na face, aí a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque às vezes pode pegar uma terminação nervosa dos músculos da mímica e a pessoa ter uma paralisia facial ou até um comprometimento ocular. E nesses casos, aí o tratamento é um pouco mais complexo, uma vez que tem que tentar restituir aí a mímica. Existe uma diferença grande do vírus do herpes zoster com herpes labial com herpes genital. Enquanto no herpes zoster a chance de contágio é menor, né? No herpes genital e no herpes labial já a probabilidade de contágio pelo contato direto é bem maior. Existem vacinas para serem aplicadas àqueles indivíduos acima de 50 anos, que é recomendado, para a diminuição da incidência do herpes zoster. São indivíduos que muitas vezes têm o herpes zoster com uma certa frequência, e aí essas vacinas podem auxiliar bastante. Bem, por hoje é só. E na próxima semana eu trago mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, o que você está esperando? E ative o sininho para receber as informações, as notificações de toda vez que nós fizermos uma nova postagem. E até a semana que vem.